Saiu o terceiro episódio da temporada 2 de Minhas Aventuras com Superman. E finalmente começou a expansão do núcleo do Superman, com a introdução de um clássico personagem das HQs do Super, que é o Aço. E esse episódio ainda teve a introdução da sua versão do Metalo e o Lex Luthor já agindo como Lex Luthor. E no vídeo de hoje vamos continuar aqui a nossa saga para analisar todos os episódios dessa segunda temporada de Minhas Aventuras com Superman. Vamos ver as referências, o que eles adaptaram bem, o que eles não adaptaram tão bem assim, e também vamos teorizar sobre o que pode acontecer ao longo da temporada. Afinal, teve muita coisa acontecendo nesse episódio e coisa bem legal. E de cara eu já vou dizer que esse foi o melhor episódio dessa temporada 2 até o momento. Isso porque o episódio conseguiu equilibrar bem melhor a proposta mundana, mais casual das aventuras de super-herói. E sem falar que eles dividiram os protagonistas de uma maneira bem interessante, com a Lois tendo rivalidade com a Vicky Vale. E o Clark tendo que fazer um artigo para o Planeta Diário, e que no final acaba envolvendo a própria confusão que a Lois se mete. E olha, se você gosta de um episódio cheio de referências, esse daqui foi um prato cheio. A começar pelo Silas Stone, que aparece na história. Para quem não lembra, ele é o pai do Victor Stone, o Cyborg. O Silas não é exatamente um personagem que aparece a toda hora nas HQs do Superman, mas geralmente está envolvido com os laboratórios Star. Na animação, eles modificaram isso para colocá-lo como um funcionário da Emertech, que é uma empresa muito importante das HQs do Aço. E antes mesmo desse episódio ser exibido, a Warner tinha divulgado um teaser desse episódio. E no teaser já dava pra ver que o Silas Stone iria aparecer no episódio. E aí veio um mar de pessoas reclamar que o Silas Stone tinha aparecido no episódio do Superman e que o desenho não estava valorizando o núcleo do Superman. Mas que eles já querem expandir o universo da DC pra colocar a referência do pai do Cyborg. E que eles deveriam ter colocado o Professor Hamilton, que é um personagem que tem nas HQs do Superman, e que, portanto, estaria no núcleo do Superman, eles estariam valorizando a história do Superman ao colocar personagens da história do Superman no desenho do Superman. Só que assim, me desculpa, mas eu não poderia discordar mais. Eu gosto quando eles fazem esse tipo de referência porque existe um universo da DC. Existe vida afora de Metrópolis nesse universo. E tá tudo bem fazer essas referências. Poxa, quando a Marvel fez um monte de easter egg lá no final do X-Men 97, que apareceu o Homem-Aranha e diversos outros personagens, ninguém reclamou. Aliás, ficaram batendo palma. Mas quando a DC, no desenho bem mais humilde do Superman, faz um pequeno easter egg do Cyborg ser uma criança, daí vem o problema, que é sem criatividade, que tá só pelo fanservice e que não estão valorizando a história do Superman. Poxa, mas daí é complicado. Ele já pode se dar ao luxo de fazer até mais referências do universo da DC. Não é como se a gente estivesse no episódio 1 e eles já estivessem mostrando um easter egg do Batman, sabe? É diferente. E outra coisa, aparece o Silas Stone no início do episódio, mas depois o grande, co-protagonista do episódio é o John Henry Irons. Eles não estão apagando a história do Superman por colocar um simples cameo do Silas Stone. Na primeira temporada teve um episódio lá do Mr. Mxyzptlk que mostrou várias pequenas referências a outras coisas do universo DC e ficou extremamente bem encaixado. Naquele contexto fazia muito sentido ter aquelas referências. E de novo, nesse episódio, eu achei que ficou bem encaixado também. E não é porque eles estão fazendo essas pequenas referências ao Cyborg, a Gotham com a Vicky Vale, que isso significa realmente que vai aparecer o Batman e o Superman no futuro. Aliás, talvez o desenho nunca de fato saia do próprio núcleo das aventuras do Superman. Talvez o desenho seja cancelado nessa temporada. Talvez ele tenha mais 5 temporadas. Mas você não poder expandir o universo do desenho porque vai fugir do núcleo do Superman, aí eu já acho sacanagem esse tipo de comentário. Não dá pra nem dizer que foi fanservice gratuito porque o Silas Stone era importante para a história do episódio. E eu entendo que Minhas Aventuras com Superman não é exatamente um desenho amado por todo mundo, porque não é o tipo de desenho que outras pessoas querem ver, mas isso não significa que tem que pegar qualquer coisinha e transformar num nitpick gigante para tentar desmerecer o desenho. O desenho tem problemas, ele não é perfeito, nenhum desenho é perfeito. Mas com certeza ter um easter egg de um elemento da DC num desenho da DC
não é um desses problemas. Não é. Enfim, o episódio começa com um prédio pegando fogo. Vemos o Silas em perigo e o Superman aparecendo ao seu resgate. E sem querer, o Superman usa aquele poder especial da aura azul para conseguir resgatar o Silas em questão de segundos. E aqui a gente tem a volta daquela aura azul que a gente viu ao longo da primeira temporada. Essa energia azul ainda é um grande mistério, a gente não sabe o que é. Até o momento, parece realmente uma energia que o Superman não consegue controlar, e ela se manifesta apenas quando o Superman realmente precisa dela. Isso pode ser algum potencial bloqueado dentro do Super que ele não consegue controlar, a lá Super Saiyajin, digamos assim, e eu continuo com aquela minha teoria da primeira temporada, de que eles vão continuar desenvolvendo essa questão da energia azul, até chegar o momento que o Super vai se separar dessa energia, criando um clone dele. E aí tendo uma semi-adaptação daquela saga lá do Superman azul e vermelho. Pois é, quadrinhos, isso já aconteceu. Tudo já aconteceu nos quadrinhos. Mas claro, isso é uma teoria minha, eu duvido que isso realmente aconteça, tá mais pra um sonho. Enfim, voltando pro episódio, o Super salva o Silas e o deixa na calçada para salvar outras pessoas. O problema é que o incêndio foi criminoso. Quem fez isso foi a Livewire, que reaparece nessa segunda temporada. Ela fez isso para obrigar o Silas a deletar um vídeo que ele tinha. E é aqui que a Livewire cita que o filho do Silas, o Victor, tem 9 anos. E esse é um detalhe bem pequeno, mas eu acho que até nisso eles conseguiram acertar aqui a idade que o Cyborg teria nesse momento. Porque o Victor vai virar Cyborg com o quê? 18 anos? 20 anos? Isso dá pelo menos mais 9 anos até ele virar Cyborg. Ou seja, a gente teria aí uns 9 anos para o Superman ficar atuando sozinho em Metrópolis, até ele encontrar outros heróis, ter uma Liga da Justiça e depois, eventualmente, ter os Titãs. E, obviamente, esse universo do Minhas Aventuras com Superman não vai aguentar 9 anos, a gente não vai ver um desenvolvimento de 9 anos desse universo. Mas, hipoteticamente, se tivesse um time skip para 10 anos no futuro, essa margem de 9 anos eu acho bem interessante até o Cyborg realmente surgir. Depois da abertura, temos uma propaganda dessa empresa chamada EmerTech. Eles estão construindo uma usina elétrica de energia limpa no meio de Metrópolis. E quem está supervisionando tudo isso é o Dr. John Henry Irons. E quando eu vi o Irons grande com esse jaleco aí, eu achei muito irado esse design dele. Imediatamente eu já fiquei pensando se esse episódio iria dar uma origem para o Irons virar o Aço. E já fiquei pensando em como que seria o visual dele, né? Porque o visual do Aço das HQs, principalmente o visual do Aço dos anos 90, cara, aquilo dali é muito foda. E a escolha dessa empresa aí, a EmerTech, foi bem acertada, já que essa é a empresa que o John trabalhava nas HQs. É nela que ele constrói um tipo de uma arma que depois é distribuída nas ruas de Washington. No desenho, o CEO da empresa é o Weston, assim como nas HQs. Só que ele teve um visual bem alterado, já que nas HQs ele tem um visual de coronel. Enquanto isso, o desenho corta para mostrar a casa do Jimmy, com o Superman tendo de lidar com o problema do pai da Lois estar morando junto com eles. O General Lane percebe que o Clark sempre acorda muito cedo e só volta muito tarde. E aqui eles fazem uma piadinha porque fica parecendo que talvez ele saiba qual que é a identidade secreta do Clark, mas na verdade não é nada disso. Ele apenas acha que o Clark é um fanfarrão. O ponto todo é que o Lane não gosta do Clark porque ele não confia no Clark. Ele sente que o Clark está escondendo alguma coisa dele. E ele tem razão, o instinto dele está certo. E o legal desse tipo de conversa é porque a gente vê o quanto que o Lane se importa com a Lois. Porque ele não gosta do Clark, porque ele sente que em algum momento ele vai decepcionar a Lois. E ele é aquele pai ausente que se importa com a sua filha, olha só que curioso. O Jimmy Olsen também precisa lidar com o fato de que agora é responsável pelos seus estagiários, o que vai resultar numa subplot bem divertida com a Flip querendo provar o seu valor para o chefe dela. Já o Clark sai de casa para se encontrar com a Lois, mas agora ela está ocupada para uma coletiva de imprensa da EmerTech. E detalhe que, de novo, o Clark tenta falar com a Lois sobre a questão da sua prima. Ele até mostra aquele comunicador do episódio 2, mas, de novo, essa conversa vai ter que ser adiada.
Percebam que esse é o terceiro episódio que o Clark tenta conversar com a Lois sobre os seus problemas, a sua família, mas ele acaba não conseguindo conversar com ela. Olha, até vou colocar a mão no fogo aqui e falar uma coisa que talvez seja absurda, mas eu tô achando que o desenho tá querendo construir uma briga da Lois com o Clark. Eu sei que eu tô indo meio longe nessa teoria, mas é a sensação que eu tenho com o que eles estão construindo aqui. E esse também é mais um episódio que a gente não viu nada da Kara da Supergirl. E pelo jeito, isso pode demorar um pouquinho, né? Já que a gente já tem o teaser do episódio 4 e não tem nenhum sinal da Supergirl. Olha, eu tô apostando que no episódio 5 ou 6 ela vai aparecer. Na coletiva, o Weston apresenta o seu projeto de segurança para Metrópolis. Um robô de inteligência artificial chamado Metalo. Sério, gente, esse é o Metalo de vocês? Ai, desenho não, desenho. Infelizmente, esse desenho nunca vai conseguir vencer as alegações de que todos os vilões precisam ser tecnológicos. Tudo bem que o Metalo é tecnológico, mas aquele foi tipo 5 vezes mais tecnológico. Coitado do Metalo, virou aqueles drones que aparecem no final do Homem de Ferro 2. Não tem nada a ver com Metalo isso aqui, né? Chamaram de Metalo só pela referência mesmo, o Metalo. Ou será que não? Será que tem um motivo por trás disso tudo? Bem, pessoalmente não importa muito o que aconteça no futuro, ainda assim é um Metalo robô, né? Que tiraram toda a graça do Metalo. O Weston apresenta o Metalo de uma forma totalmente não segura. Só que ele consegue desligar a sua arma antes que ela desse um defeito. Ele ainda apresenta a energia de fusão para a cidade, que vai ser ligada amanhã. A Lois percebe que tem algo de errado aí e tenta meter umas perguntas de repórter investigativa, mas é interrompida pela Vicky Vale, que também está em Metrópolis para fazer uma matéria sobre o mesmo assunto. E as duas aqui ao longo do episódio vão ficar competindo entre si para ver quem que entrega a reportagem primeiro. E toda essa parte aqui que tem com a Lois nesse episódio ficou muito legal. Se você parar para pensar, a Vicky Vale é um pouco que a antagonista da Lois. É o mais perto que ela teria de uma vilã, digamos assim. E isso vai resultar em umas cenas bem engraçadas entre as duas, bem, digamos, anime. O Weston desvia de todas essas perguntas. E assim, as repórteres decidem dar um jeito de investigar a Emertech por dentro, cada uma usando o seu jeito não convencional de invadir um local. Enquanto isso, o Clark tenta encontrar um tema para sua reportagem, mas é interrompido pelo Jimmy Olsen, que recebe uma mensagem anônima de que a Emertech está escondendo alguma coisa. A estagiária Flip intercepta essa mensagem e ela mesma, sem autorização do Jimmy, vai atrás da origem do sinal. E preocupados com a Flip, Superman e Jimmy vão atrás dela. E aqui eu queria destacar que os roteiristas realmente estão fazendo um bom trabalho na hora de dividir as equipes quando vão fazer o episódio. Porque no episódio anterior, a gente teve a dupla Superman e Lois, enquanto que o Jimmy ficou sozinho fazendo outras coisas. E agora a gente tem o Superman com o Jimmy, enquanto que a Lois está fazendo outras coisas. E no final isso é muito positivo, porque o grande diferencial desse desenho são as interações dos personagens. É o jeito como eles conversam, a personalidade do trio. E ao criar toda essa dinâmica que todo episódio é um pouquinho diferente com quem eles estão interagindo, aí você consegue tirar o melhor desses personagens. E isso é muito positivo, porque os roteiristas sabem do que eles estão fazendo. A Lois, ao investigar a empresa, descobre uma sala totalmente destruída. Aliás, parabéns para Dona Lois e Vicky Vale que conseguiram invadir essa instalação e não foram pegas. E a repórter de Gotham tenta armar para Lois, mas a nossa repórter favorita se mostra ainda mais competente e supera a jornalista mais experiente. Pô, vai dizer que essa cena não é muito legal. É exatamente por causa desse tipo de cena que eu acho que o desenho não tinha nem que ter uma história principal. Só um monte de episódio aleatório com eles fazendo um monte de coisa aleatória. O Super e o Jimmy encontram a Flip na casa do John Irons, que já estava esperando pelo herói. E o cientista diz que ficou sabendo do pássaro flamejante do Jimmy através da sua sobrinha, a Natasha. Que é, obviamente, uma referência à clássica personagem Natasha Irons, que inclusive já foi até a aço nas HQs. E só lembrando que a Natasha é sobrinha do Irons nas HQs. Esse negócio da Natasha ser filha do Irons é mais uma invenção do Superman e Lois. O Super diz que conhece o Dr. Irons pela televisão e que o admira. O cientista explica que criou um traje mech de aço. E esse era o seu projeto dos sonhos. Mas a Emertech queria mesmo um projeto mais pomposo. E é daí que veio o projeto do Metalo. O problema é que todo esse projeto foi feito às pressas. E tinha um grande defeito,
porque a fonte de energia deixava o robô instável. E para piorar, essa fonte de energia que o metal usava era a mesma que a usina elétrica da Emertech utilizava. Ou seja, o mesmo defeito dos robôs era o que tinha o reator de fusão. E com isso ele poderia destruir toda a cidade. O Weston ignorou as advertências e tocou o projeto mesmo assim, demitindo Silas e Irons. E esse Weston aqui, que é meio que para ser o grande vilão do episódio, é o grande ponto negativo. Porque ele é só aquele vilão genérico engravatado querendo ter fama e sucesso. Não tem muita coisa além disso nele. Não é como se o da HQ não tivesse muito mais coisa também. Só que isso também não é desculpa para tentar melhorar um personagem na hora de fazer uma adaptação. E aqui eles nem tentam fazer isso. O Superman logo percebe que o incêndio do outro dia foi criminoso para calar o Silas, e que logo isso poderia acontecer também com o Irons. É nesse momento que Vicky Vale e Lois chegam até a casa do Irons. Só que para piorar, a Livewire também aparece. Ela percebe que o Superman está ali, e só usa os seus poderes para destruir o computador do Irons, já que era ali que ele mantinha as provas para incriminar o Weston. E a Livewire, ao cumprir o seu objetivo, simplesmente foge dali sem que o Superman faça nada. O que eu realmente não entendi por que o Superman ficou parado e deixou ela fugir. Oi, Superman, você tem super velocidade, é só seguir ela? Mas enfim, né, roteiro. A verdade é que a Livewire foi contratada pelo Weston para acabar com essas provas. Frustrado que agora mais pessoas sabem do seu crime, Weston liga a usina elétrica por um tablet. Ah, sim, nada como ligar uma usina de fusão nuclear usando o Wi-Fi pelo tablet. A usina ligada no Wi-Fi, ele ligado no Wi-Fi, ele usando o tablet da Apple ali, magnífico, e apertou um botão, ligou. Que beleza. O John vê a usina ligada e avisa ao Superman que eles precisam desligá-la agora. Super carrega Irons voando, e eles chegam aqui para a batalha final do episódio. O herói luta contra os robôs Metalo e ganha a ajuda do Irons, que está usando o seu traje do aço, que já tem até um espaçozinho perfeito para colocar o S do Superman. E olha, aqui eu vou dizer para vocês que eu fiquei um pouco decepcionado com esse visual da armadura do aço. Quero dizer, é só olhar para o aço das HQs e olhar para esse aço que eles colocaram no desenho. Olha, com todo respeito, mas parece aquela armadura que o Homem de Ferro usa no primeiro filme. Esse negócio do aço ter uma armadura meio Homem de Ferro já tinham feito lá no Superman e Lois. Só que lá no Superman e Lois era uma fusão de Homem de Ferro com Halo. E no Superman e Lois até dá pra passar um pano porque era live action. Dificilmente eles iriam conseguir uma armadura como do aço nas HQs. Só que aqui a gente tá falando de um desenho. Não há limites para criatividade. Tudo é possível. E no final esse visual do aço virou uma mistura de Homem de Ferro com Monge de Ferro. É realmente uma pena, fiquei bem decepcionado com esse visual. Eu só vou torcer que, na verdade, esse seja o protótipo da roupa dele. Também tem uma outra teoria de que, na verdade, essa armadura não vai ser a armadura do aço, e sim aquele traje de batalha do Lex Luthor, que pode aparecer no final da temporada. E aí, se for isso, ok, dá pra passar um pano. Mas que esse visual não é legal pro aço, não é não. Agora, é bem legal esse momento que o Superman trabalha junto com o Irons. O Superman segura a energia de fusão, expandindo o seu campo de bioaura, o que é uma parada totalmente Era de Prata do Superman. E ele faz isso enquanto que o Irons destrói o equipamento da usina. É bem feito no aspecto do drama. Agora, no aspecto da animação, poderia estar um pouquinho melhor essa animação aí. Eu, sinceramente, não gosto desses robôs aí que parecem meio CGI. No último ataque, tem todo um drama se o Irons vai conseguir destruir, e ele recebe ajuda da Flip, que usa o seu helicóptero drone, e eles finalmente salvam a cidade. Toda essa parte aqui eu acho que ficou muito bem feito, porque todas essas histórias meio que se colidem numa coisa só, que é salvar a cidade no final. Isso ficou excelente. E vamos falar agora do epílogo, que também ficou muito bom. O Weston se arrepende do que fez, e fica implícito aqui que ele foi preso. Porque se ele não foi preso, aí não dá pra aceitar, né? Depois, o Irons diz que o Jimmy foi um grande líder ao ajudar a Flip a mostrar todo o seu talento. Toda essa sabedoria do Irons parece ser uma espécie de foreshadowing para Natasha que pode aparecer no futuro da série. Já a Vicky acha que ganhou da Lois na concorrência pela matéria. Mas a Lois estava um passinho adiante e publica a matéria antes. Vicky Vale realmente fica impressionada com o talento da repórter de Metrópolis e a convida para trabalhar na Gazeta de Gotham. A Lois fica lisonjeada, mas diz que não pode sair agora em Metrópolis. E o convite fica em pé.
Lembram quando eu falei que talvez nessa temporada vai ter algum tipo de briga com a Lois com o Clark? Quando eu digo isso, eu não tô dizendo que eles vão realmente brigar, mas eu quero dizer que eles podem se separar por algum motivo. E esse negócio da Lois ser convidada para trabalhar em Gotham talvez seja um desses motivos. Tem até uma frase da Vicky Vale ali que nada dura para sempre. Isso pode ser um foreshadowing do que vai acontecer ao longo da temporada. É claro que eventualmente Lois e Clark devem ficar juntos para sempre, mas isso não quer dizer que em nenhum momento nunca vai acontecer nada. E sem falar que seria muito legal ela ir para Gotham, porque pelo menos a gente poderia ver Gotham no desenho. Claro que o Batman jamais iria aparecer, como a gente sabe que não vai aparecer, mas o design de Gotham seria legal de assistir. Mas eu acho que só eu realmente iria querer ver isso acontecer. Ao falar com a Lois, o Clark percebe o assunto perfeito para sua reportagem. E ele escreve sobre como que o Irons salvou Metrópolis junto com o Superman. E o desenho faz isso de uma forma excelente com o Clark lendo a sua matéria. Isso ficou muito bom. E esse episódio ainda vai ter um pequeno plot twist no final. O Irons é obrigado a deixar o traje na empresa porque a Emertech foi comprada pela LexCorp. Luthor surge e compra o arsenal de metalos e depois aparece junto com a Amanda Waller. Aí, ó, nesse finalzinho aqui dá para entender por que eles quiseram chamar esses robôs de metalo. Porque agora o metalo tá nas mãos do Luthor. E ele tá junto com a Amanda Waller, que tem a Kryptonita. É muito provável que o Luthor vá alterar esse projeto do metalo. A fonte de energia que deu problema deve ser substituída por Kryptonita. O que eu acho que tá mais de acordo com o metalo das HQs. E assim termina esse episódio 3. Olha, eu achei esse episódio um pouquinho melhor que os dois primeiros. Vou dar a mesma nota, 7, mas ele é um pouquinho melhor, tá? Considere como 7.1, na verdade. O que eu mais gostei foi como que o roteiro conseguiu encaixar essa aventura muito mais episódica do Superman junto na rotina dos nossos protagonistas Clark, Lois e Jean. A história ficou amarrada de um jeito muito divertido e esse foi um episódio muito divertido. Ele com certeza não é o mais importante, mas é o fato dele ser uma coisa mais episódica que eu acho que combina mais com essa série. E isso não quer dizer que Minhas Aventuras com Superman não possa ter episódios mais sérios e conectados que sejam excelentes. Mas aqui nesse episódio, as coisas se encaixaram realmente muito bem. E bem, gente, é isso. Vamos esperar agora o episódio 4, que a gente já sabe que vai envolver o pai da Lois por causa dos teasers. E eu termino aqui a análise do episódio 3. Eu espero que vocês tenham gostado da análise. Se não, comentem aqui embaixo. Deixe aquele joinha, compartilhe com um amigo. Vocês sabem, né? A gente está fazendo a análise de todos os episódios de Minhas Aventuras com Superman. E eu preciso muito do apoio de vocês para dar views nesses vídeos. Aliás, comentem aqui o que vocês acharam dessa questão do desenho levar um hate por querer mostrar easter egg do Cyborg. Eu acho nada a ver isso, mas enfim, cada um tem a sua opinião. E no mais, gente, eu fico por aqui. Muito obrigado e dá-lhe descer! E esse foi o vídeo analisando o episódio 3 de Minhas Aventuras com Superman. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.